Vamos iniciar aqui uma usinagem. Vamos usinar esse bloco. Ele é um bloco que tem duas cavidades e outra cavidade que é um contorno. Vamos começar preparando a peça. Vista isométrica, notem que o Z aqui está nessa face. Eu não quero usinar a peça deitada, então eu tenho que transformar ela, girando ela para o outro lado, para que ela possa ficar assim. Vista isométrica, seleciono o material, transformar, trasladar 3D, copiar para a vista de frente. Aplica, OK. Limpar cores, ajustar. Eu vou mostrar apenas geometria para me criar uma linha. Essa linha vai me guiar para que eu possa mover para o centro. Meu ponto zero, mover para a origem. Central agora. Posso voltar o bloco. Ajustar. O F9 eu consigo ver meu ponto zero, que está exatamente no centro. No centro da peça e aí nessa face. Desabilito ele. Tipo de máquina é uma fresa padrão. Ajustar o bloco. Todas as entidades. Caixa limite. OK. OK. Já fiz o bloco. Esse bloco serve para a simulação de usinagem. Agora vamos criar a usinagem para essa peça. Aqui está todos os tipos de usinagem disponíveis no Mastercam X5. Furação automática de solo, usinagem 2D automática de solo, contorno, furação, cavidade, faceamento 2D de alta velocidade, aplicativo de fresamento e gravação, desbaste de superfície, acabamento 3D em alta velocidade e multi-eixos. Nesse caso eu vou usar 2D em alta velocidade e 3D em alta velocidade. Esse 2D em alta velocidade, a partir do plano de construção, indicar o encadeamento do contorno. É exatamente essa a geometria. Quero o contrário, para ela pegar no sentido concordante da peça. Na verdade aqui, tenho que eliminar essa linha, que eu criei apenas para me buscar o ponto zero. E vou novamente, 2D em alta velocidade, peça 10, a partir do plano de construção, inverter direção, pegar sempre no sentido concordante, e agora eu vou gerar a usinagem dela. Dou um OK. Os tipos de usinagem disponíveis em 2D em alta velocidade. No caso eu quero um contorno dinâmico. Ferramenta, eu vou criar uma nova ferramenta. No meu caso uma fresa de topo, diâmetro de 32. Esse comprimento é um comprimento fictício, serve apenas para simulação. No caso de uma usinagem que não seja multi-eixos, ele não tem finalidade nenhuma, apenas para visualização gráfica. Parâmetros. Assim como os parâmetros também não têm tanta importância no momento, porque eu vou colocar valores altos apenas para acelerar a minha visualização de usinagem. Na hora que você possa processar, que for mandar para a máquina, você pode ajustar todos eles. OK. Criei nova ferramenta. Avanço de corte, rotação do fuso, velocidade de corte, avanço por dente. Aqui o avanço que ela vai utilizar é o RPM, 5000 por 5000, retratação é rápido. Suporte, no caso, eu utilizaria se eu fosse fazer um fresamento multi-eixos, mas como não tem necessidade. Direção da compensação esquerda, compensar a ponta. Aqui nas paredes eu não quero sobre metal, quero apenas um passe, então deixa 0 sobre metal. Contorno de parede, aqui você pode ajustar enquanto ela interpola, ela entra. No caso aqui eu vou deixar 0, 0 em todos. Profundidade de corte, habilita ele. Eu quero que arranque 10 mm por passe. Passo de acabamento, pode deixar 0. Como não tem piso aqui, não vai ter uma face para ele usinar, então eu posso deixar 0. Porque a ferramenta entra em todo o material. Acabamento desabilito, como eu acabei de falar, não tem sobra, não tem parede embaixo, então pode desabilitar. Entrada e saída eu posso habilitar. Vai sair tangente, comprimento vai sair 20% do comprimento total. Esses
Esses dados de corte aqui, de entrada e saída, você pode deixar do Mastercam mesmo, não tem problema nenhum. Segurança, que é a medida onde ela começa, onde ela para. No caso aqui eu posso pôr 10, não precisa ser 50, é uma distância de segurança. Retratação eu não quero. Absoluto, o rápido, eu quero que vá até o 1, até o 0, né? Ela pode ir até o 5, não tem problema nenhum. Incremental, profundidade. Como eu não sei a profundidade que eu quero, vou clicar em profundidade e vou indicar até onde eu quero que ela ande. Até no menos 120. Ponto de troca, esses dados aqui não vão servir de muita coisa. Taxa de filtragem, eu posso ativar ela. Criar arcos em todas as direções, como é um fresamento 2D, eu não teria necessidade, mas eu vou colocar para criar. Fluido, ligado. Tá ok. Vai gerar nossa usinagem de contorno. Usinagem está zerada. Aqui você simula, você oculta e expõe a operação. Aqui você a simula. Como você pode ver, ela mostra só o bloco que já está usinado. No caso, como a gente criou um bloco padrão, a gente vai simular com sólido. Aqui as opções modo turbo, mostra a operação no final. Modo ferramenta, mostra apenas a ferramenta utilizando a sua usinagem. E aqui é o modo ferramenta cone. Aqui você aumenta e diminui a velocidade com que ela usina. Está ok. Usinagem gerada. Oculta a usinagem aqui. Vou criar agora a usinagem dessa cavidade aqui. Nesse caso eu vou fazer uma usinagem trocoidal para suavizar os movimentos e ganhar mais profundidade de aplique. Agora eu vou usar uma 3D de alta velocidade. Posso selecionar o sólido inteiro, não tem problema nenhum. Contenção, eu quero que esteja contido aqui dentro. Partir do plano de construção. Ok, ok. Eu vou... Aqui está os ciclos de desbaste e acabamento. No caso eu vou usar um desbaste de cavidade. Ferramenta vai continuar sendo a mesma. Suporte eu não tem necessidade de mexer. Parâmetros de corte concordante. Profundidade máxima 2 mm. Não, quero que seja 6 mm por passo. Como eu falei, é um fresamento trocoidal, então alivia bastante a parede. Sobremetal nas paredes a deixar 5 décimos. Compensar a ponta? Isso. Como é uma ferramenta de topo, eu posso compensar a ponta, mas se fosse uma esférica eu poderia compensar o centro. Então no caso essa tem que ser a ponta mesmo. Contenção da ferramenta no centro. Compensar para o centro. Movimentos trocoidais, aqui que está o segredo. Eu vou ativar. Raio do loop. Aqui se você vai clicando ele vai lhe mostrando quem é cada um. No caso eu vou usar as próprias configurações do Mastercam, que é muito boa. Raio inicial do loop dá 30% do diâmetro, ou seja, 30% de 32 vai dar 9,6 mm. Todos os dados aqui, 50% do loop inicial. E aqui tem a opção de manter o loop dentro da região usinada. Como eu não tenho necessidade de manter ele aqui dentro, nesse caso, então eu posso pôr aqui para fora. Não tem necessidade nenhuma. Transições. Entrada em hélice ou em rampa? Eu quero uma entrada em rampa. Tá todos os dados aqui. Ângulo de mergulho 3 graus. Muito bom. Pode deixar 3 graus. Comprimento preferido do perfil de rampa 20. Saltar cavidades menores que 13,2. Ok. Parede platô. Essa aqui ele vai detectar a altura total. Eu posso pôr aqui e indicar lá. Clicando com o botão direito vai aparecer. Eu posso escolher minhas coordenadas. Como no caso aqui eu quero detectar limitantes. Ele já detectou toda a altura da peça. Ela já vai saber automaticamente até onde ele tem que descer. Retratação. Todos esses dados você pode deixar os mesmos do Mastercam, não tem problema nenhum. Taxa de filtragem, o mesmo lance. Vamos filtrar 1 milésimo e criar arcos em todos os sentidos. Os planos está ok, não tem problema nenhum. Fluido já está acionado na ferramenta. Esse texto, se você quiser pôr alguma coisa, você pode incluir, mas não tem necessidade.
Esses valores você pode deixar depois na máquina. Tudo ok? Clique em OK. Nota que esse fresamento 3D em alta velocidade, às vezes o Mastercard não consegue processar a usinagem. Então você vai ter que fazer várias vezes até ele conseguir processar. É um software bem pesado, e quando é uma peça muito grande, que nem essa aqui, tem um certo volume, ele demora mais para fatiar ela. Aqui vocês notam que ele está mostrando o que ele está fazendo, compensando para a ferramenta. Está criando múltiplos passos. Esse fresamento trocoidal é um fresamento muito utilizado nas grandes empresas para aproveitar o máximo possível das fresas de topos de alto avanço, que são fresas que pelo fabricante dá para arrancar até 1,5 vezes o seu diâmetro. Exemplo 10, você pode tirar diâmetro de 10, você pode arrancar de 15 milímetros. Na prática funciona, desde que o material não seja muito duro. Ele demora um pouquinho para processar a usinagem. Nota: acabou de pós-processar a usinagem. Então, tá vendo? Nota-se que ficou um X aqui. Como eu falei, às vezes ela demora para poder achar a usinagem, mas não tem problema. Vamos seguir para o próximo. 3D em alta velocidade novamente. No caso aqui agora eu vou criar o acabamento para essa superfície, mas eu não preciso exatamente que ela entre dentro desse furo. Então eu vou preencher ele com uma superfície provisória. Aqui era outra usinagem, como eu falei, ele às vezes demora para entender. Ele acabou de ler ela. Vou ocultar ela e vou preencher esses furos. Criar superfície. Preencher furos. Clico na face e preencho. Clico na face, preencho. Aplico, fecho. Nota-se que criou uma superfície provisória que eu posso arrancar depois ou passar ela para outro nível. Agora vamos usinagem 3D em alta velocidade. Indicar a superfície que eu quero usinar, seleciono as duas. Só quero usinar essa parte que está em amarelo, então ela já está selecionada. Contenção aqui dentro desse material. Parte do plano de construção, ok, ok. Agora vamos aos passos. Tipo de usinagem, agora eu quero um acabamento. Linha d'água, crista, área horizontal, raster, híbrido, radial, espiral, canto. Radial aqui seria no caso de uma esfera, então eu não tenho necessidade de fazer um radial. Nesse caso, como é um topo ali, essa região, então eu vou utilizar uma crista. Ferramenta, eu vou criar uma nova ferramenta. Eu quero uma esférica, diâmetro de 25. Esse comprimento, como eu já falei, é fictício. Não tem tanta necessidade de você colocar os dados exatos lá. Assim como o avanço de corte. Na hora que você pós-processar, você pode alterá-los. 5.000. Velocidade do fuso, 5.000. Aplico. Parâmetros de corte. Sentido único? Não. Eu quero zigue-zague. Face lateral, 0.5. Sobre metal nas paredes, 0. Isso é passe de acabamento. Dentro, aparar bloco? Sim. Todas as operações anteriores. Ele já faz o cálculo dos materiais que ele já retirou na operação anterior. Então ele não vai ficar passando no vazio. Transições em rampa mesmo. Parede e platô já está aqui todo configurado já. A própria configuração do software que já gera os valores automaticamente. Retratação 50 mm. Pode deixar até menos. Não tem problema deixar 10. Todos os dados estão bons. Não precisa alterar esses dados. Taxa de filtragem já ficou automático da outra usinagem. Ok. Tá tudo ok.
está gerando agora o processor. Como eu falei, às vezes ele dá esse pequeno problema. Por quê? Eu não sei. Tenta regenerar novamente essa usinagem. Não sei por que ele está dando esses problemas. A usinagem já está gerada. Aqui eu posso ver toda a usinagem dela. Selecionei todas as operações. Aqui o fresamento trocoidal. Note que ele não entra em medida linear. Ele sempre faz a fresagem com movimentos trocoidais. Está arrancando 6 mm por passo. Bastante material. Está fazendo toda a usinagem. Esse tipo de usinagem ajuda a aliviar o corte da ferramenta, proporcionando que você consiga trabalhar com mais AP. Evidentemente que você tem que ter uma máquina que aguente, uma máquina que tenha potência e que seja robusta para você poder maximizar ao máximo o seu ganho na usinagem. Entrada em rampa com movimentos trocoidais. Ela se movimenta bastante rápido. Aqui você controla a velocidade dela. Vai por aqui parar em colisão, trocar a ferramenta automática. Aqui você ajusta o bloco novamente. Está girando todo o desbaste da peça. Como demora um pouquinho, ele mesmo estando no modo rápido, eu vou escolher aqui o modo turbo, que daí ele já aparece a operação final. Aquela última operação, como eu falei, o Mastercard às vezes tem problema em geral. Agora que ele conseguiu processar ela, pode ser que minha máquina esteja lenta, mas também pode ser um problema do software. E está gerando toda a operação. Vou vir novamente no bloco, modo turbo. Pronto, está pronta a peça. Acabou o programa? Posso processar operações. E eu não tenho os pós-processadores de vários comandos, eu tenho apenas de um comando aqui. Então, ele vai pós-processar nele. Mas como é tudo G1, G2, G3, então você pode utilizar em qualquer máquina que siga o sistema ISO. Evidentemente que no Raiden High não vai servir, mas em qualquer máquina que siga o sistema ISO você pode estar utilizando. Então, pós-processando, pós-processor. Agora você pode abrir o programa. Está aqui todas as funções. Todo o programa. Como é com movimentos trocoidais, esse programa evidentemente vai ser um programa grande. Mas como eu falei, segue o modelo ISO, da G1, G2, G3, então em qualquer máquina que você for utilizar, você que siga o sistema ISO, você pode estar utilizando esse mesmo processador. Modificar apenas esse A0, como aqui não existe 5 eixos, eu posso eliminá-lo. O G80 não tem necessidade, cancelamento de ciclo de furação. O G49 é compensador de altura nesse ciclo, só que aqui você pode retirá-lo e pode configurar no comando que você quiser, esse cabeçalho. O resto serve para todos que seguem o sistema ISO. E foi isso daí, está gerada a nossa peça.